são dedicados especialmente a vocês, tá bom? Como nós tínhamos anunciado aqui, no decorrer da semana, estaremos conversando aqui com ele, Titico Guedes, tá certo? Ele já se faz presente aqui nos estúdios desde o início aqui da programação. Eu quero dar as boas-vindas a Titico, tá certo? E nós vamos bater esse papo aqui bem legal, interessante e com muitas informações e com certeza, muitas dúvidas, se vocês tiverem aí, com certeza serão tiradas, esclarecidas através dele, que eu considero, na minha forma de pensar, né, um analista político, tá certo? Bom dia, Titico. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom dia, meu amigo Jasmar. Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço aqui o convite feito por vocês e ao programa Adoradores de Cristo. Muito bem. Um programa que inclusive já começa com as bênçãos de Cristo, de paz, de harmonia. Isso nos fortalece até para a gente falar. Quando as pessoas começam e já começam bem, biblicamente, a gente já começa também aliviado, com a alma aliviada. Isso verdade. É importante. Se a gente tiver alguma mágoa, até a mágoa vai embora. Muito bem. Francisco Guedes, né, mais conhecido entre nós por Titico Guedes. Ele é casado, é pai de família, tem 57 anos, tá certo? É comerciante, é empresário, é empreendedor no ramo de construção civil, tá certo? Como eu falei, considero ele analista político e ex-radialista. É tudo isso e muito mais, né, Titico? Eu estava aqui agora até há pouco tempo dizendo que é o seguinte, existe essa palavra ex, mas quem é radialista vai ser pro resto da vida, né? Estava até aqui falando e queria mandar um abraço aos radialistas de São Miguel, a todos eles, tá certo? Não vou citar nomes aqui, porque pode deixar alguns, viu, Marcelo, sem falar. Mandar um abraço a todos eles, quero muito bem. E fizemos rádio na época que quando não existia a mídia social, a gente fazia o rádio na tora mesmo, sabe? Eu era difícil fazer, sabe? Era muito difícil. Era muita audiência naquela época. Era, não tinha celular, nós ia para um orelhão para poder... vivo. Ia ter que dar notícia ao vivo, e repórter, ia lá para um orelhão, comprar uma ficha, fazer aquele negócio todo. Pronto. Então era muito difícil. Titico, relacionado ao rádio, para nós não perdermos o foco aqui, o que mudou daquela época para hoje? Como você vê o rádio hoje, comparando com aquela época? O rádio hoje é o seguinte, o rádio ele não vai morrer, tá certo? Ele mudou de endereço. Certo. Tá certo? Ele saiu de cima da geladeira, que estava na dona de casa, saiu lá de cima da poltrona da cama, que eles assistiam a Rádio Nacional naquele tempo à noite, né? E por aí ia. E hoje está no bolso de cada cidadão, que é um celular, tá certo? Que as pessoas acompanham as notícias do dia a dia. Eu comparo o rádio hoje bem mais moderno que as redes sociais. É o rádio de hoje. Esse radião aí moderno que não adianta as pessoas trabalhar com ilusionismo, porque o jovem hoje, a criança, a gente vê crianças aí já com celular e informando antes da gente o que está acontecendo. Então hoje é substituído, né? O celular hoje tem substituído bastante com as redes sociais. Muito bem, só o início aqui da conversa, tem muito mais, tá certo? Marcelo, está sendo transmitido, é? Pronto, depois você também pode assistir aí, tá certo? Esse bate-papo aqui, tenho certeza que tudo isso aqui irá contribuir muito para as suas dúvidas que você tem aí do outro lado. Se tratando aqui do nosso município, vamos falar aqui um pouco de política, já falamos aqui um pouco da área dele, né? Nessa questão de empreendimento. Gostaria de falar um pouquinho, Titico? Rapaz, empreender, todo dia a gente empreende. O empreendimento, você não sabe quando você vai acertar. E você acerta quando você pensa que erra. Certo. Quando você investe achando que investiu errado e de repente ali você está investindo ao lado de uma universidade, entendeu? E de repente aquela evolução construtiva sua se tornou uma grande evolução. E para mim nasceu muito parecido com isso, entendeu? Foi quando eu fui comprar loteamentos, propriedades perto de cidades onde ninguém acreditava, entendeu? E de lá a cidade se evoluiu e para mim foi muito bom. Você comprar aquela propriedade que o arame caiu, que o dono não olha mais,
ou está na mão dos herdeiros, e a gente ia, comprava e dizia assim, isso aqui eu não vou mais levantar o arame porque eu não vou mais criar gado. E a gente comprava e deixava ali 1 ano, 2, e quando pensava que não, a cidade tinha encostado naquela propriedade, aí você tinha que lotear. Aí você olhava quantos lotes dá aqui, quando você passava a máquina, aí tinha 1.500 chão de casa. Aí você tinha comprado por R$2.000, aquela propriedade, R$3.000. Mas tinha 2.000 chão de casa com 3 anos depois e dava para você vender a cada um por 10.000. Vendendo barato. Vendendo barato. Então aí é o que você muda muitas coisas. É aquela mesma história de você perguntar para alguém, quem é mais rico? É quem deve 10 milhões de reais ou quem tem 1 milhão de reais guardado? Você se atreveria a responder, Jasmar? Quem é mais rico é quem deve 10 milhões de reais ou quem tem 1 milhão de reais guardado? Pouca gente sabe responder. 90% vai responder que é quem tem 1 milhão de reais guardado. Eu pensei aqui, vou ficar na minha. Porque na verdade, quem passou de 10 dígitos, tá certo? Na ordem financeira, é quem está milionário. Não é no meu caso não, viu? Certo. Mas exemplo. O cara que deve 10 milhões de reais é porque ele tinha crédito e o patrimônio ultrapassava 100 milhões de reais. Ok. Entendeu, né? E o cara que só tem 1 milhão de reais, mas não deve a ninguém, tá certo? Ele está nos 5 dígitos. Limitou ali. Ele está nos 5 dígitos. Certo? Porque os de 10 dígitos, ele está devendo. Mas ele tem 13 dígitos de valores em cima dos 10. Acho que deu para entender, né? Muito bem. Por Sim. quê? Porque é o crédito dele que deu para fazer aquela dívida de 10 milhões de reais que o Dimil não fazia. Muito bem. Entendeu? Titi, nós temos pouco tempo, né? Eu vou pedir só para que você possa, assim, se possível, mais rápido, assim, no que vai ser questionado, para que a gente possa... Fazer a redação do tempo aqui. Exatamente, por completo, né? Exatamente. No caso, nesse empreendimento aí, você também dá para ver que você vende casas, né? Já com poços cavados e tudo, são fazendas. É mais chácaras, Chácaras, no meu perdão. segmento, porque assim, a pandemia ela fez com que as pessoas se ausentassem de mamãe, de papai, do tio e da vovó, que aquela pandemia, Marcelo e Jadismar, eu pensei que ia deixar mais paz entre as pessoas, exatamente por saudade, a ausência de não poder estar com mamãe, de não poder estar com papai. As pessoas diziam, eu não vi meu filho. Aí quando o filho chegava dentro de casa, a mãe tinha que sair porque não podia dormir perto do filho, que podia trazer a pandemia para casa. Isso, verdade. Aí muitos compraram chácara, e foi naquele período que eu estava construindo e que vendi bastante chácara, você está entendendo? E tinha que construir, quanto mais eu construía, mais vendia, e foi aquela fase ali que deu a evolução. Em relação às chácaras, e até hoje eu continuei. Não tenho interesse nas construções urbanas, Certo. porque para mim eu tenho dificuldade de vender uma construção urbana, mas eu não tenho dificuldade de vender uma construção rural. Deu para entender? Sim. Eu Já vendo tem terrenos, comprador. eu vendo terrenos urbanos, mas eu não gosto de construir urbana. Tá certo? Porque quando eu vendo lá no sítio, eu já vendo um equipamento todo pronto, onde você vai desfrutar e final de semana você vai curtir. Dá para ver nos vídeos ali que você já entrega a chácara pronta. O camarada chegar e morar, né? Morar e curtir, viver a vida dele, sossegar. Muito bem. E o comércio? O que foi que veio na mente assim? Agora eu vou para esse lado aqui do comércio. Não, é porque uma coisa leva a outra. A gente que eu vivi 30 anos num comércio, a portas abertas, como a gente chama. E nesses 30 anos você dá para conviver. Quem vive de qualquer tipo de comércio pequeno, tá certo? Ele aprende a manha do grande, tá certo? Ele aprende o que é desde o per capita até margem de lucro, entendeu? Fazer um per capita financeiro até margem de lucro. Então, não tem como você errar, só se você gasta mais do que o que você arrecada. Entendi. Entendeu? Então você não erra de forma alguma. E foi exatamente no negócio que eu fiz, de uma chácara, que entrou um supermercado no meio. No negócio. No negócio. E desse supermercado, eu já tinha conhecimento de portas abertas, não me tive dificuldade. Porque esse supermercado entrou com uma empresa, que eu já tinha uma, eu comprei o direito de um outro CNPJ, e esse outro CNPJ fez outra alavancagem,
E daí nasceu a rede de supermercado. E como é que está lá hoje o movimento? Bem, ótimo. Porque Graças a Deus. Caixa financeira é aquele caixa que entra todo dia e que sai todo dia. Que, se você todo dia não tiver 10 mil reais para pagar, 5 mil reais para pagar, você não está mexendo em comércio. Ainda não. Muito bem. Titico, falando aqui, trazendo um pouco para a política, né? Como que você vê hoje o nosso cenário, o cenário da política municipal aqui em São Miguel? Sua visão? Eu falo da política de São Miguel e sobre a política de São Miguel por votar aqui, Certo. me dá essas credenciais, viu, Marcelo, por votar aqui. E às vezes as pessoas vai dizer, mas aí ele não vota aqui, que ele vai opinar, né? Então eu voto em São Miguel. O camarada disse, se incomoda lá na sua cidade. Vá para a tua cidade, né? Mas eu voto em São Miguel. Tá certo. E eu tenho assim, um apreço muito grande, tenho muito carinho. E para isso, se eu não tivesse, eu teria tirado meu título daqui. Eu não tirei. Então, certo? Tenho um domicílio e por aí vai. Então, assim, você pergunta, o que você acha da política? Isso. Certo? Eu vejo a política daqui hoje, um momento bem acirrado. Certo? Que há 30 dias atrás ela não era acirrada. Certo. Não tinha um cenário, quanto a gente está vendo, que agora tem um cenário mais bonito para a democracia. Aí você diz, por que, Titico? Porque agora sim, agora tem 2 times, tá certo? Indo para os pênaltis. Brigando de igual para igual. De igual para igual. Que antes nós não tínhamos. É bonito, Titico? É democracia. Sim. A festa da democracia é a política. Que viva a democracia. A festa da democracia é a política de 4 em 4 anos, 2 em 2, não importa. Você imagina uma cidade que tem candidatura única, o cara olha só vê um cara passado de uma roupa só. Entendeu? Então não vai ter. Vai comemorar o quê, meu irmão? Vai comemorar o quê? Nada. E outra coisa, qual perspectiva de vida ele vai ter numa cidade dessa? Desenvoltura zero. Não cresce. Não vai ter desenvoltura zero. Porque a competição da política, ela é a mesma competição que vai lá para a construção. Porque se o prefeito não agir, o que ganhar, vai perder a próxima. Porque eleição acirrada chama-se maioria pequena. Prefeito que ganha com maioria grande, certo? Chama-se comodismo. Ele acha que não, aquela maioria ali, ela continua. E não é bem assim. Não é bem falta assim. de opção. Ali naquele momento houve algo, inclusive retroagindo aqui a eleição de 2020, certo. Dá para entender que muda. O cara diz, mas lá em 2020 foi 4 mil e tantos votos de maioria para Célio. Agora nós vamos citar os nomes dos candidatos. Sim, mas nós tivemos uma eleição onde foi fora de época, um ano que, observe que a eleição foi 15 de novembro, ela não foi em outubro. Isso mesmo, bem lembrado. Certo. Bem lembrado. Nós tínhamos uma pandemia que impediu que os ausentes viessem votar. Assustando todo mundo. Nós tivemos quase 23% de abstenção. Não vieram votar. Isso significa dizer que o outro candidato que tinha esse voto de uma formação diferente não obteve. E as pessoas às vezes não analisam esse lado. E pelo outro lado, o candidato, quando nasceu, que era o Davi, nasceu politicamente, ele já foi de última hora. Essa eleição, não. Há 4 anos atrás, Leandro era pré-candidato de algum grupo político, seja A ou B. Já existia Leandro, o nome de Leandro em jogo. Já existia rumores, sim, por toda a cidade. Certo, ele nem era banco de reserva, nem foi, tá certo? E nem está sendo. Ele está numa disputa. Mas lá no início, ele era um menino que já poderia jogar na política muito bem, mas ele estava fazendo uma parte ótima para a vida profissional. Eu acho que ele fez certo, positivo, foi quando ele escolheu fazer pós-graduação, a especialidade na área que é a da medicina. Ele viu que não era o momento adequado. É porque ele ainda tem muitos anos pela frente da política. Quando você vê que você tem muitos anos ele não tem a minha idade, que eu tenho 57 anos, tem que ser prefeito de São Miguel, então cuide lá amanhã, porque senão daqui a depois tu tá com 70. Mas ele não. Você tá entendendo? Tem crédito. Ele ainda tem créditos de ano aí para frente, para política por muitos anos. Então a vinda de Dr. Leandro nessa campanha não é surpresa para ninguém. Não é surpresa.
surpresa para ninguém, muito pelo contrário, é uma virtude para a sociedade muito grande, Certo. porque entrou num cenário necessário da política, isso aí sem sombra de dúvida. Ok. Isso foi uma necessidade que o cenário político de São Miguel precisava de um sangue novo, certo? Na política, porque a gente só via sangues que já tinham sido ex-prefeito, ex-vice, deputado, apontado por deputado, então a gente não via um sangue diferenciado. Aí você vai perguntar a mim, talvez, e eu vou logo antecipar, porque as perguntas têm que ser rápidas. Aí eu digo, mas você está no PT de Célio. Bom, eu sou filiado ao PT, mas não sou filiado, tá certo, a um grupo de mentiras. Eu sou filiado a um partido, não para mentir. É diferente. Certo? A minha opinião política ela tem que ser justa. Que o cenário político de São Miguel hoje vive um cenário bonito. A pergunta que foi feita, né? Como que você avalia o cenário? Né? Exato. Então, assim, eu vejo a pergunta por esse lado e a resposta também por esse. Então, eu vejo o cenário bonito. É a minha opinião. Em relação, se você perguntar lá sobre a Célio, também vou responder rápido. Tá certo? Teve falhas na gestão, teve positivamente, em alguns momentos, muito bem. Tá certo? Isso aí não pode tirar mérito das pessoas. Pronto, então vamos emendar a pergunta. Aonde Célio errou e onde Célio acertou? Ou onde Célio está errando ou onde é que Célio está acertando? Bom, os erros de gestões, às vezes acontece, por exemplo, lá aqui na Zé Torquato pode acontecer um acerto, mas quando você vai lá no Sabino Leite pode acontecer um erro. Certo. Entendeu? Porque por ter abandonado o Sabino Leite. Eu só estou citando um exemplo, não é o caso, né? Mas vamos lá. Então, esses erros de gestão são erros centralizados, que observa-se em números de pesquisa que tem bairro que ele está bem, tem bairro que ele está péssimo. É porque ele falhou naquilo ali. Em uma área, por exemplo, na saúde, que está bem, em outras áreas está péssimo. E sucessivamente a gestão dele teve uma outra grave falha, que aí sim é gravíssimo. Eu disse a ele, eu tive com ele bem antes da convenção, isso foi muito antes. Quando eu disse a ele que a não troca do secretariado, tá certo? E a não troca do vice poderia levar ele à derrota. Acho que tem um áudio meu aí rolando. Até hoje. Quando eu disse Esses dias eu estava ouvindo ele em algum lugar. Perderia a eleição se não trocasse o vice e não tirasse o secretário. E citei até o nome do secretário. Isso há 3 meses atrás, mais ou menos. Mas, acho que esse áudio é velho. Ele é do dia 14 de janeiro. De janeiro. Comecinho do ano. Como deu tempo para trocar e não fez. Então alguém ouviu e se fingiu de surdo, né? Não, foi feita uma reunião, eu participei da reunião. Ah, você participou da reunião. E disse a ele que tinha que fazer alguma mudança. Eu ia para o partido, mas se fizesse alguma mudança. E fazia uma nominata no PT com o grupo, mas com um grupo novo, certo? De candidatos novos, aonde esse candidato eu estaria no meio. E os candidatos que já têm mandato ficariam noutra nominata, no PT, como está acontecendo lá. Certo. E o que aconteceu? Ele não fez nenhuma troca. A não ter sido João Ribeiro, que saiu para ser candidato. Os demais ele não fez nenhuma troca. Continua o mesmo time. Então continua o mesmo time. Ele não fez, tirando João Ribeiro, ele não trocou mais ninguém. Aí você que na verdade o João não foi uma troca, se afastou um pouco, né, para competir. Né? Tinha que ser. Se ele tivesse feito ali trocado por unanimidade, tá certo? A sociedade teria um novo rumo de gestão, certo? E nós tínhamos visto talvez uma gestão diferenciada. A outra coisa seria a troca do vice. Mas o que você vê no vice em negativo? É porque assim, não é ver no cidadão a negatividade do cidadão, não. Muito pelo contrário. Muito positiva a pessoa dele. Aqui eu quero até mandar um abraço. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, ninguém. Pessoal, nada disso. Não. Mas na política... Politicamente, é diferente. Na política eu lembro bem que eu vi aqui um candidato a vereador, eu vou citar o nome, com toda a honradez, e mandar um abraço para ele. Pachica, lá do Coronel, foi candidato a vereador uma vez, tirou 14 votos. Certo? E com 8 anos depois foi candidato a prefeito e era candidato único.
que ganhou a eleição. E até hoje lidera em Coronel. Reviravolta. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Reviravolta enorme, né? Ou seja, o cara foi candidato a vereador, tirou 14 votos. Então ele era rejeitado para vereador. Virou até motivo, creio eu, de chacota na cidade, né? Você está entendendo? Mas com 8 anos depois... Perseverou. Com 8 anos depois, o cara foi candidato a prefeito e... Prefeito está aí até hoje, porque hoje é a esposa dele. Outra história bonita também, que a gente tem que contar. Vamos contar. Mariana, Paulo lá de Suerro. Paulo Suerro, foi candidata a vereadora, tirou 26 votos. Quando Leonardo era prefeito pela segunda vez. Do grupo de Do Leonardo? Grupo Leonardo, tá certo? Sabia, né? Tirou 26 votos, perdeu a eleição. E hoje é a prefeita que derrotou Leonardo. Vocês entenderam? A reviravolta. Né? Ou seja, o que mudou? Então eu não estou tirando mérito de ninguém. Eu vou citar um exemplo. Se tivesse pegado ele, botado ele para vereador, ele seria o mais votado. E tivesse pegado um nome diferenciado, buscado aqui no grupo, que estava diferenciado, por exemplo, da Cássio Filho estava lá, estava desocupado. A Cássio Pai estava lá, estava desocupado. Desocupado que eu digo assim, sem estar na posição de político. Que podia ter sido feito convite cedo, vou mudasse tudo, inovasse tudo. Acho que a campanha seria bem diferente. Aí você diz, não, mas você citou em alguns locais que a Cássio Filho tem rejeição. A rejeição que a Cássio Filho encontrou aqui foi pelo o grupo, o eleitor de Galentes, de início, de princípio, sentiu essa rejeição, porque ele estava vindo do grupo de Célio. Não é porque a Cássio Filho fosse ruim, não. É porque é normal você sair de um grupo. Até a acomodação em cima da hora até, né? É, porque ele ficou lá. Sim. Ele estava lá, foi em cima da hora. Foi na brecha eleitoral. Então, naquilo ali, é natural que o eleitor disse, olha, e o rapaz está aqui, vamos ver. Pezinho atrás. Pé atrás. Mas quando apertou a mão a primeira vez, aí o eleitor foi aceitando que a Cássio Filho daria certo. E que realmente deu certo. E a campanha pegou rumo. Quando o Galeno encostou em Leandro, aí disseram, vai se acabar. Agora a campanha de Leandro vai se acabar. Eu estava lá em casa e eu vim. E tinha uns 4 amigos meus, a gente vai estar aqui sentado. Aí eu fiz uma pequena avaliação. Ele disse, e agora, Titi? Eu disse, mudou tudo. Isso que é. Até as estatísticas da eleição. Porque entrou um Pelé, um Zagallo na política, tá certo? E um dos melhores treinadores de política de São Miguel, que é Galeno. Galeno faz política com números, com decência de política. Tá certo? E hoje é o líder do grupo. E né? é o líder de São Miguel. De São Miguel. Politicamente falando, porque ele tem respaldo de Estado, não é só de município, ele tem respaldo de Estado. Então ele tem toda uma capacidade. Ah, não, mas aí porque Zé Gaudêncio... Gente, Zé Gaudêncio é aquilo que eu disse a vocês. Zé Gaudêncio passou, foi gestor como qualquer outro foi e deixou para lá. E não era político. E não era político. O Zé Gaudêncio simplesmente estava ali, sabe, fez uma gestão, queria o nome dele para botar o menos na cruz, deixou tudo limpinho. Você está dizendo se fez muito, se não fez, não quero saber. Mas saiu pela porta da frente. Saiu pela porta da frente, é um cidadão de bem. Saiu limpo, que hoje em dia... Né? É muito difícil. Sentar naquela cadeira e não ver o nome correndo risco é muito difícil, viu, pai? Não é? Tem muita coisa para, sabe? Hoje não tem ninguém pegando no pulso dele, para nada. Justiça, de forma alguma. Então, tem muita essa coisa, sabe? E nós estamos vendo dificuldade aí em relação a Célio. E a alavancagem de Célio está mais difícil. Pesquisa feita recentemente. Uma não teve a diferença da outra. Se você perceber, a da perfil não teve diferença da outra. Mudou os personagens ali. Aí você diz, por que não teve diferença? Eu vou lhe explicar por quê. Você olha a margem de erro, elas continuam... 4 e alguma coisa. 4 né? e alguma coisa. Isso. Que aquela margem de erro, ela para interior, ela é natural, tá certo? Essa mudança e essa decisão final, que ela começa a mudar a partir de segunda-feira, tá certo? Essa margem de erro, qualquer pesquisa feita a partir de segunda-feira, ela só vem para 2,8, 2,3 no máximo. Aí você diz, por quê? Porque eu tenho o costume de contratar esta pesquisa e eu sei como é que funciona. Então, Célio vai ter um sério risco, entendeu?
de ter que entregar a chave da prefeitura por falta de ouvir pessoas externas que conhecem de política, tá certo? E deixar para ouvir só quem está na teta, tá certo? Com um caderno na mão, um computador, fazendo contas, não é nem fazendo de contas, que lá no Oiteiro está tudo bem, que lá no Manuel Vieira está tudo bem, que no Sabino Leite está tudo bem, que lá na Timbaúba está tudo bem, que não tem estrada para fazer, que ninguém está todo mundo com água na torneira, tá certo? Que no Bonito está tudo bem, que os postos de saúde estão funcionando tudo bem. Isso é o faz de conta. Não é fazendo conta para consertar, é o faz de conta. Isso nós chamamos na construção civil de pente fino. É querer resolver tudo de última hora. Olha, eu hoje, meus funcionários têm carteira assinada, são CLTs, certo? Todos têm carteira assinada, todos têm direito a férias. Eu não quero um minuto no funcionário meu. Quando chega 11 horas, ele assina o livro de ponto, tá certo? Se passar 11 horas e 2 minutos, vai somar hora extra no final do mês. A contabilidade soma e ele recebe o dinheiro dele. Do jeito que você gerenciar uma empresa bem, você tem que gerenciar uma prefeitura. O funcionário, ele é funcionário do povo. Tem que ser tratado igual a CLT. Está errado, demita. Errou, maltratou, demita. Porque você só está ali por 4 anos. Olha, ser prefeito é uma situação que você tem um prazo de validade. Se você fizer uma carga de rapadura e botar lá na tua casa, ela vai render mais do que ser prefeito. Se você embalar ela bem, daqui a 5 anos ela está melhor do que hoje, para você comer. A curtida. Mas ser prefeito é o seguinte, no dia que você entra, você já sabe o dia que você vai sair. Então tem que honrar aqueles 1000 e poucos dias que você fica numa prefeitura. Tem uma honradez, que ali você é o empregado mais caro que o povo paga no município. É o funcionário mais caro e você tem que se sentir uma CLT. Hora de chegar, hora de atender, hora de demitir, certo? E pode ser sua mãe, seu pai que esteja lá como funcionário. Tem que ter pulso firme. Pulso firme. Porque senão a conta chega. Agora eu duvido Galeno não ter pulso firme e não demitir. Certo? Ah, Galeno vai mandar de Leandro. Tomara que mande. Tomara que mande mesmo, de verdade. Ah, porque Galeno vai mandar na gestão se Leandro ganhar. Se Leandro ganhar, tomara que Galeno mande. Que nós vamos ver pelo menos, certo? Um pulso firme. Eu conheci Galeno na gestão aqui, ele ligou uma vez para mim, eu nunca esqueci dessa cena, viu, Marcelo? Ninguém sabe dessa história. Ele ligou uma vez para mim de 11h30 da noite. Eu acordei, ele Guedes Pinto, que ele não chama Titico não, chama Guedes Pinto. Estou em Brasília, mas eu desde ontem que me ligaram do Alto Santa Teresa, está tendo um problema lá no Alto, em 2 ruas, aí disse qual era a rua. E me olhe lá que tem um cano estourado da KR e que abriu erosões, levantou calçamento e tanta destruição, tem um atoleiro danado lá. Me olhe isso lá como é que tá e amanhã você me dá um retorno. Olha, 11 da noite. Aí eu disse, amanhã eu vou. Ele disse, não, eu queria que você fosse agora. Olha, 11 da noite. Aí eu peguei o carro. Levantou. Eu fui lá olhar. Porque não tinha ninguém, então eu pude sair da rua, desci, olhei, vi tudo direitinho, realmente. Se dá calma. Tava calma, tranquilo. Era fora de eleição, fora de qualquer coisa, ele estava na gestão. Então ele tinha essa preocupação, e acredito que até hoje tem. Então ele queria exatamente esse tipo de informação, não era fuxique, ele queria informação e mandava a pessoa ir lá. Aí quando eu, de manhã, passei a informação para ele, quando foi 8h30, Valdense, que era secretário de obra, Valdense disse, Titico, isso aqui que você disse lá no alto, tá realmente assim, lá precisa de que lá? Disse, lá precisa da ré, tal, e precisa disso, aquilo. Então, Valdense nem foi mais lá, já subiu com a caçamba, com material, você tá já mandou resolver o problema e foi resolvido. Ou seja, você precisa de bons agentes. Olha que eu não era secretário. Eu só era amigo dele. Eu nunca fui secretário de Galeno. Mas você precisa de bons agentes. Se você não tem um bom agente
para lhe ajudar, você não tiver um bom funcionário para lhe ajudar, Fica difícil. só para adular na hora que você chegar lhe dar um abraço, ai meu prefeito, ai meu isso, aquilo, outro, eu amo a cor vermelha, eu amo a cor verde, eu amo a condição, você não ama é nada, rapaz. Não é bom. Queira bem a sua cidade, fale sério com o seu prefeito, seja justo com ele. É verdadeiro. Sente com ele, diga, tá errado. Do jeito que você dá um conselho a teu filho, que ele tá errado, fazendo algo errado, dá pro teu colega, seu amigo que é prefeito, porque se ele ficar chateado com aquilo ali, Marcelo, a minha opinião é que ele não presta para ser gerenciar o município. Esse ponto também que eu sempre indago nem todo político gosta de ouvir a verdade. Exatamente por não gostar de escutar a verdade, ele acaba errando. Acaba errando. Né? E o outro ponto que você falou é a questão de fazer, não fazer. A gente sabe que São Miguel está indo praticamente para terceira eleição de prefeito, onde o político não consegue se reeleger. E quando pega essa ideia do povo, o povo troca. Ou seja, não fez em 4 anos, corre o sério risco. Há um vício na política, isso é um vício, né? Dizer, a caneta do fulano é forte. Já perceberam isso? É prefeito, ele tá com a caneta. Não tem isso? Você sabe quem é a caneta maior que tem? É a caneta do título de eleitor. Exatamente. Certo? Você apresenta para o mesário, entra para trás de uma sessão, você só vê o chiado Só o apito. Não, só o apito É sério, só vê o apito lá da urna. Você não sabe lá nem quem votou. É tanto que a pancadinha é única. Aí você não sabe, fica duvidoso. Será que esse cara votou em quem? Você tá entendendo? Eu sempre digo, Titi, que quando o político é bom, ele não precisa sair para ir pedir voto. Ou tão pouco sair. Por exemplo, ter que estar participando de tudo e qualquer coisa. Tem uma fusaca num barzinho, tá lá dentro. Tem isso, tá lá. Eu acho que quando o político faz alguma coisa pela sociedade, o secretariado, as pessoas que estão ao redor dele conseguem trazer esse voto para ele. Eu penso dessa forma. Nem o secretariado, eu diria hoje que as redes sociais, certo? Mostrar a obra de cada bairro, de cada rua. E outra coisa, o povo não são loucos, não. Tá certo? O povo tem muito mais juízo de que aquele secretário tudo em junto. Aí você disse, de que porque o secretário está com uma visão de emprego, ele não está com uma visão de gestão, sabe? Porque se ele tivesse com uma visão de gestão, ele não adulava tanto não, o prefeito. Ele tinha uma visão de gestão e chegava quando o prefeito tivesse errado e disse, está errado. Aí você disse, de que Eu tenho pessoas minhas que foi secretária e quando percebeu algo que estava errado na gestão, simplesmente chegou e disse, tem condições de consertar? Disse, não, então está aqui a chave. Botar alguém que eu não vou entrar nessa daí não, pronto. Eu vejo a política que é o seguinte, uma empresa que chama-se prefeitura, tem um CNPJ, como qualquer outra empresa, ela deve ser gerenciada com responsabilidade, não responsabilidade política, mas responsabilidade de gestão. Isso. Ali você deixa o seu título de eleitor em casa, deixa o seu partido eleitoral e vai ser um gestor. Você, falando desse ponto aí, você não acharia necessário que, por exemplo, alguém que vai concorrer a um cargo, seja ele qual for, vereador, deputado, deveria ter uma espécie de faculdade, não faculdade, mas um curso de 6 meses para chegar aquela pessoa sentar o que é administrar realmente uma prefeitura? Essa pergunta eu acho que é da melhor que está sendo feita hoje. Porque assim, as pessoas dizem, eu vou ser candidato a vereador. Olha o que é que a justiça eleitoral pede. Mas a justiça eleitoral não está errada, é a lei, viu? Está errado, tem que ser mudada a lei eleitoral. Acho que deve ser mudada já. Não vou dizer já, mas acho que nesses 4, 5 anos aí, até esses 8 ou 10 anos, nós vamos estar vivos para ver. É necessário que não seria só o grau de escolaridade. Você podia ter só a 5ª série. Não tem nenhum problema. Mas era para entregar ele, a justiça entregar ele um provão, do jeito que você vai fazer uma carteira de motorista. Isso, tá. Certo? E se você vai ser vereador, você sabe o que é legislar, entregue do mesmo jeito um provão a ele, bote ele para legislar lá dentro da justiça. O que é lei, o que é correto, certo? O que é uma emenda, certo? O que é uma PEC paralela, saber dele o que é um pedido de visto numa sessão de Câmara, certo? E saber também a Constituição, um pouco da Constituição Federal, o que pouca gente conhece.
Aí diz, eu vou votar no vereador A porque ele me deu uma carona e levou minha mãe, que estava doente, no carro. Aí você pergunta, qual era o carro? Ele disse, da prefeitura. O carro era seu, criatura. Não era da prefeitura, era seu. Velho. Acorda. Você está entendendo? Ah, mas o vereador me levou. O vereador era empregado seu. Ele estava ganhando seu salário. Deixa de tu ser bem. Quando você fala, Titico, enxugar a máquina, em qual sentido você fala? Eu já ouvi áudio seu onde você diz, é preciso que o gestor enxugue essa máquina que está aí, porque senão a conta não fecha. A conta não fecha porque foi a única cidade aqui no Alto Oeste, tá certo? Que de 2010 para cá nenhum prefeito tinha pegado um orçamento de 10 dígitos. Lá nós falamos no tipo de empresa de 10 dígitos que devia, sim, no início. Certo? No início, que o cara devia 10 milhões de reais, mas é porque ele tinha 100. O orçamento daqui é de 100 milhões de reais. Correto? Pela primeira vez entrou em sério um orçamento para ele poder gastar 100 milhões de reais. Isso pouca gente sabe. É importante você falar isso. Eu tenho estatística aqui, olha. Certo? Poder gastar 100 milhões de reais. Sabe o que significa dizer? Eu disse, em 365 dias você poder gastar 100 milhões de reais. Divida 100 milhões de reais em 365 dias, que ainda vai dar para a população 4.720 reais por pessoa. É muita grana. Entendeu? Aí você diz, Titico, vai para uma entrevista com tanto conhecimento, por quê? Porque antes de qualquer coisa, de eu falar qualquer coisa, eu vou nos números. Aquele mesmo número que os vereadores votam e ficam calados, tudo encalados. Eles votam o orçamento, mas eles ficam calados. Eles sabem quanto o município é para gastar e pode gastar e tem para gastar. E se gasta errado ou não, aí a sociedade vai responder. E cobrar. E cobrar. Tá certo? Mas foi o único que até agora recebeu, tá certo? Um alvará líquido dado pela Câmara, autonomia de orçamento de uma moeda de 10 dígitos, chama-se 100 milhões de reais. Isso não é brincadeira, gente. Tá isso é só um orçamento, né? É no orçamento. É no orçamento. Aí vem as emendas parlamentares, que aí sim, essas são as que são os complementos. Você tem uma faculdade aí, sendo constituída, que já era pedido de muito tempo, mas veio. E por aí vai. Aí você diz, mas tudo isso. Aí você vai olhar para os gráficos. Está aqui os gráficos dos 100 milhões de reais. Se a Câmara pegar, está aqui, ó. Marcelo, certo? Aqui, eu vou citar um exemplo aqui a você, ó. De 2023 para cá. Presta atenção. O orçamento do município, 100 milhões de reais. Com a data? Tá certo? 100 milhões de reais. Isso foi o orçamento votado em 2022 para ele gastar em 2023. Certo. Tá certo? Ele podia gastar já em 2023. Ou seja, 2 anos atrás. Aí você diz, onde tá, a estatística está aqui. E é onde deixou o PIB mais pobre. Aí você disse, e o que é, Titico, isso? É o desenvolvimento industrial do município, onde deixou cair, sério. Você errou. Entendeu? Ele levou em construção, você foi muito liberal, parabéns, você foi liberal na construção. Quero que Leandro, se ganhar, seja liberal na parte de construção, não faça muita burocracia, tá certo? Em relação a muitas coisas que geram emprego, ao pedreiro, ao servente, porque também tem o plano diretor e o código de postura do município que rege que seja pago todos os impostos, inclusive o pedreiro pague 5% do serviço que ele presta, tá certo? Em qualquer obra que for. O proprietário tem que vir apresentar um orçamento e pagar 5% do que ele está pagando ao pedreiro, ele pagar ao município. Dentro do orçamento. Dentro do orçamento daquele valor. Se a obra for 100 mil reais, ele pagaria 5 mil reais para... 100 mil reais de mão de obra, ele pagaria 5 para o município. Espero que não seja visto isso por Leandro, se chegar a ganhar, e se Sérgio chegar a ganhar também, não veja isso. Agora, tem algum descontrole também nas construções, nos alinhamentos de construção. Saiu do código de postura. Ruas aí que estava alinhada, começou
O cara puxou a casa para frente, puxou mais um andar para frente. E vai construir. E vai construir, vai passar um caminhão baú depois, uma carreta vai passar, vai ter problema. Isso não é bom para a cidade. Por quê? Porque a cidade vai avançar. Aí o bairro lá na frente não vai poder receber uma carreta que vai deixar mercadoria, porque não vai passar naquela rua que tem uma casa que está impedindo. Isso chama-se código de postura. Tem uma postura. Do jeito que você troca de roupa para ir para uma festa e bem alinhado, uma cidade tem que ser bem alinhada também. Aquele espaço na entrada de Pereira que matava ali a entrada depois do posto de gasolina, né? Que agora derrubaram. Mas lembra que tinha um casarão ali, não sei o que era? Matava praticamente a entrada da cidade. É uma cidade né? muito antiga, isso é até natural. Aqui também tem algumas coisas que tem que ser visto e tem que ser indenizado. Ele fez uma coisa boa assim que entrou ali pegando era do Zé do Preá, que a gente chamava, né? Isso. E abriu ali. Ele fez uma coisa boa, abrir, mas faltou ele concluir. Pavimento. Pavimentar e deixar concluído que ele já desafogava a principal ali da. A principal, né? A Coronel João Pessoa, ele tinha desafogado a Coronel João Pessoa e tinha ali, foi uma das coisas boas. Parabéns, Célio, pela atitude de ter aberto. Agora também, crítica em relação a você não ter feito pavimentação. Porque não venha dizer que não teve dinheiro para pavimentação. Isso é, do meu ponto de vista de gestão, porque eu votei nele, certo? Orgulhosamente eu votei nele. Aí você disse, orgulhosamente? Sim, porque eu tinha esperança. Tá certo? E agora a disputa é acirrada. E o que acontece se ele não enxugar essa máquina imediatamente? Acontece o quê? Não tem mais tempo. Agora não tem. Agora Não já tem mais foi. tempo, não. Enxugar com o quê? A franela tá suja, meu filho. Você vai enxugar com o quê? Quanto mais você passar a franela suja no teu carro, mais sujo teu carro fica. E essa conta fica para quem? Para o atual? A população vai pagar caro. População. Vai pagar caro. Quem pegar vai ter aí 6 meses que não vai ter muito exame, não vai ter muita coisa, porque quem pegar vai ter que botar a casa em dia. E ter que vir na rede social e mostrar por que está botando a casa em dia. Na verdade, né? existe, todos sabem que os diálogos sociais vão mostrar entrada, saída, recurso, gasto, e que qualquer gestor que entrar tem que entrar como gestor. Pegar, traduzir aí palavras de agricultor, como isso, como aquilo outro, eu entendi a palavra todinha como foi. Nós não estávamos precisando lá, porque médico precisa ser contratado. Inclusive tem até a pergunta aqui, né, do deputado Galeno, diz que a prefeitura não precisa de um médico nem de um agricultor, mas de um gestor. Aí foi mal interpretada essa fala, né? Não, é porque é natural se tirar lá a palavra de alguém, fazer o corte e uma montagem. Tá certo? Eu estava presente de início ali, eu entendi de início. Você ali, vai ver que se dessa diz que nós estamos tirando, não vamos tirar algum corte aí e usarem. Por mim pode usar, não tem nenhum problema não. Não, eu não tenho problema. É igual aqueles áudios meus que o cara usa aí. Tem que ter um áudio seu, pode rodar. Eu não isso, sei mandar áudio de visualizações únicas, eu não sei mandar. Meu áudio, quando eu mando. Mando logo torando, sabe? Porque assim, é a minha visão que eu tenho como gestão. Porque eu gerencio o que é meu com muita responsabilidade. Tá certo? E muito cuidado. Então, para mim gerenciar o que é meu com muita responsabilidade, eu posso fazer uma crítica de quem está gerenciando mal. Lá o poder público que eu votei, tá certo? E aonde a gente tem vontade de investir e não consegue investir porque a cidade falta desenvoltura. Titico, vamos voltar um pouquinho aqui na questão dos vice, doutor Acácio Filho e doutor Chayane. Quem soma mais para seus candidatos hoje? Quem está somando mais? Doutor Acácio Filho ou doutor Chayane? Chayane deu o que tinha de dar. Certo. Certo? Encostou no teto? Encostou no teto. Ah. Ele não sobe, ele não traz mais. Certo. Eu duvido aqui que alguém aí diga, eu vou aderir por causa do Dr. Chayane. É conversa. Certo? Mas o Zacácio não estava morto. Tradicionalmente, tem pessoas raízes, quando a gente diz pessoas raízes, são pessoas aí que têm 70 anos, que têm 50 anos, que votaram a vida toda nos Acácios. Que quando vê Dr. Acácio ainda chora, porque tem lembrança. Desde a lambada e o do PMDB ainda, daquelas... 93. Eu andei com a Cássio pedindo voto, é um manso. Certo? Com a Cássio Filho, não, porque a Cássio Filho na época já estava estudando. Mas com a Cássio mesmo, eu andei muito, subi e desci ladeira aí. Isso é a mansidão de Acácio, isso é a ética que a Acácio tem. E o comportamento do Dr. Acácio é um comportamento que poucos políticos têm. A mansidão, ele pensa para falar, é um cara manso. E ele tem um respaldo. Não adianta. É uma pessoa que ele tem um nível
E vai crescer? Vai. No início, aquilo que eu disse a você, de início, deu a rejeição. Por quê? O eleitor de Galene não quis aceitar. Olha, esse rapaz saiu lá de Sério, veio para cá. Era funcionário do município, não era funcionário, era contratado, mas ele estava lá. Eu acredito nele ou não? Ficou a dúvida, né? Houve aquele impacto. Mas aí agregou ao outro médico. A Cássio Filho tinha um problemazinho com o Galeno, que é natural da política. Discursos de palavra. Não, é normal. Eu já tive todos eles eu já tive. E já fiz as pazes com todos eles. Eu não tenho problema nenhum com nenhum deles. E o que aconteceu? Todos já fizeram as pazes. Aí eu disse, mas aí muito eleitor pode dizer, isso é cachorrada. Não, gente. Política. É você estar num time de futebol e brincar aqui com um flamenguista ou botafoguense e dizer alguma coisa, alguém ficar chateado e com 3 dias vocês estão na mesa do mesmo jeito. Isso é democracia. Você tem o direito de escolher. Mas a pra onde política você quer existe ir. para isso. A política existe para isso, para a democracia. Hoje eu estou aqui, vou me postar com você, postar amanhã, depois com o Jades Maia, assim, a política é isso. É o direito de expressão das pessoas. É aquele chamado, é aquela. Como é que a palavra sumiu agora? Vê? Agora sumiu. Marcelo, quando eu tava, enquanto você lembra isso, quando eu estava no rádio, que eu achava que aí eu recebi o oficial de justiça. Pá, aí eu olhava, vixe, ele fez uma denúncia. Aí o oficial dizia, já tem um problema aqui para você. Aí quando eu olhava, tinha sido o deputado que tinha botado. Aí quando eu olhava, tinha sido o prefeito que tinha botado. Eu olhava, aí eu digo, olha, eu estou sendo útil. Eu não me rebaixava com aquilo, nem o astral baixava e nem eu abria. Por quê? Porque eu me sentia útil. Eu digo, olha, tá doendo. Ou eu agrado ou eu incomodo. Opa, eu tô sendo útil, certo? Então tá sendo muito importante para mim isso aí. Cada vez que ele me botava na justiça, mas perderam todas. Mas por que perderam? Porque quando passava a campanha eles abandonavam, nem as audiências não ia. Entendeu? E eles sabiam que aquilo era uma coisa que eu denunciava e o Ministério Público tomava de conta e ali era a justiça ia resolver. Mas eu não tenho problema com Foi nenhum. citado aqui que o deputado Galeno, ele é o líder do grupo, né? Sem dúvida, ele é o líder hoje do grupo de Leandro. E quem é o líder do lado de lá, do atual gestor? Quem você considera líder hoje? Rapaz, eu faço uma aprovação e uma contestação. Eu preciso ver o líder de lá. Ser prefeito não é ser líder. Certo? Porque até agora, Célio, como prefeito, ele não conseguiu ser líder. Porque o líder, ele lidera, ele não repreende. Ele lidera. Meu amigo, ele sabe disso. Quando eu sentei na mesa e disse, você tem que ser líder. Demita fulano. Eu olhando pro secretário, na frente do secretário, demita ele aí, ó. Eu apontando pro secretário, viu? Coragem é assim. Demita ele aí, porque não tá bem. A sociedade não tá querendo. Aí o outro que estava encostado, que é secretário, olhou e disse, por mim, ele já era para ter nomeado outro no meu lugar. Foi honestamente dizer isso. Eu até já pedi a ele para nomear. Mas ele disse que não. Ou seja, Dario, ex-prefeito, dono do PP, presidente do PP, certo? João Maia entregou o PP para ele, botou o vice e os candidatos a vereadores mais antigos, que já tinha mandado. E o PT ficou na mão de Célio com os candidatos pequenos, que nós chamamos a turma mais pequenamente, que não ia ser, só ficou Ticiano lá, né, no PT. E a previsão que eles achavam que eu fosse candidato. Ótimo. Seria candidato. Mas era preciso que ele tivesse feito a mudança. Eu pedi. Ele achou que eu estava brincando de fazer política. Eu não brinco de fazer política. E ele não fez a mudança. Então eu não ia eu não ia entrar no fogo da política, tá certo? Sem poder dizer e apresentar para uma sociedade. Senão ele mudou. Está aí a prova. Vai ser diferente. Está sendo diferente. A gestão vai mudar. Tá certo? Ele não me provou isso para mim poder ser candidato. Mas que eu queria ser candidato. E pedir reunião a ele e ao presidente do PT, eu tenho aqui as conversas, dá mais de 30 vezes. Que dia é a reunião? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. A gente foi com uma reunião lá do presidente do PT do estado, lá em Porto Ferro, na Câmara Municipal, e o que eu ouvi do PT,
de estado, já deu para sentir que eu ia ouvir aqui também. Até Mirelle estava nessa reunião, sua irmã. Certo. E a gente, quando chegou no Encanto, eu fui contar a todos eles. Eu disse, vai acontecer isso na política. Eu já estava com a política desenhada. Disse, vai acontecer isso. Mas até lá vamos ver. Aí foi quando eu fui me sentar e fazer o gráfico da eleição daqui, como ia acontecer. E faltando 8 dias para a eleição, me ligaram para pedir, mandar material, tudo para dar entrada para ser candidato. E eu preferi dizer que não seria candidato. Porque para mim ser candidato, numa gestão que eu não pudesse dar uma opinião, se não faz uma reunião, antes de ser candidato, ele vai fazer depois, amigo. Faz não. Certo? Porque quando eu percebo lá no meu comércio, ou nas construções, que eu percebo que alguém está tirando 10 minutos do outro funcionário, entendeu, né? Um está atrapalhando o outro, porque se eu tenho 10 funcionários construindo, todos juntos, aí eu vejo um pedreiro parando, 3 pedreiros, mais 3 serventes, aí quando eu conto 10 minutos de cada um, aí eu somei 60 minutos. Eu perdi 1 hora de serviço. Quem eu vou demitir? O que puxou a conversa primeiro. Porque os outros não recebem mais demissão. Ele já vai perceber que não pode empaiar. Porque estão ganhando, tem que entrar tal hora e terminar tal hora. E tem que produzir. Eles não estão ganhando? Tem que exigir de mim. Certo? Porque todo sábado eles têm que receber o dinheiro deles. Honestamente. Isso com o suor deles. Não é favor. Vê se eu pedir a algum funcionário meu voto para alguém lá na minha cidade. Nenhum. Não pedi a nenhum. Nem mandei botar nenhum adesivo. Que funcionário trabalha comigo não me deve favor. Ele tem liberdade de expressão de votar em quem ele quiser. Certo? Ele é um CLT, cumpre o papel dele, assina o livro de ponto e vai para casa, pode botar na moto dele o adesivo de quem ele quiser. Muito bem. Eu lembro que a política hoje ela está um pouco mudada em todos os sentidos, né? Antigamente a gente se ouvia anúncio em carro de som, vai ter comício hoje com a presença das lideranças, aí começava a citar, né? Deputado estadual, federal, governadora, governador, e hoje esse negócio meio que mudou, né? A gente tem visto que essas lideranças têm vindo de Natal para cá e não têm somado. Por quê? Tivemos agora a participação da governadora no centro da cidade, e a gente passava ali, a gente via ali pouquíssima gente ali ouvindo aquele discurso. Não soma, filho. Nem ela vota aqui. Certo? Não vai ser o discurso dela ela fazendo estrada. Certo? Que o pessoal não é doido. Eu acompanho a gestão sua 4 anos, 8 anos. Certo? Aí eu vejo no último ano da eleição, chega numa estrada. Ó, parabéns, está sendo feito, precisa. Já estava precisando, fazia tempo. Mas foi pressionada para isso, né? Pressionada até que fez o BNDES fazer um financiamento. A Assembleia votou, inclusive, parabenizar aqui o deputado Galeno Torquato, que votou a favor do financiamento por 2 vezes, viu? Que foi rejeitado pelo tribunal a primeira, e depois o tribunal fez o visto, aí que ela pediu aquele financiamento de 42 bilhões de reais para as estradas, que as pessoas pensam que ali é recurso próprio. Não é. É um financiamento do governo do estado. É uma dívida que o Estado vai pagar, que é nós que vamos pagar, que vai rolar aqui 20 ou 30 anos. Tá certo? E que é com o Banco Mundial. Você imagina. E que a Assembleia votou. O Galeno sabe da história. Votou a primeiro. O Tribunal de Contas rejeitou em alguns erros elaborados pelo Estado. Que faltavam algumas coisas de IDEMA, de IBAMA, uma série de coisas que não faltava de todas as estradas. Aí teve que fazer um replanejamento de topografia e como seria feito de novo, porque a única garantia que tem no estado para pagar, tá certo? É que o estado teve que pegar 2 estradas e passar a ser federal. Aí as pessoas dizem, que é porque quando passa a ser federal, aquele recurso gerado por impostos
de carros multados naquela linha federal ali, naquelas trecho federal, e foi mais um dos industrial, da área industrial, que as pessoas nem sabem disso. Eles queriam como garantia, porque o dinheiro caía no DENIT e automaticamente caía no banco. Você está entendendo? Para poder ser recebido automaticamente. Era a garantia que tinha dessas duas estradas passar a ser federal, porque o recurso tinha que passar pela caneta do governo federal. Muito bem, são 12h27, estamos conversando com ele, Titico Guedes, né? Acredito eu, bastante esclarecedor, tá certo? E Marcelo, mais alguma pergunta? Estamos aí nos encaminhando já para os momentos finais. Fica à vontade, abençoado. Você tocou num assunto há poucos instantes, essa questão do prefeito, do governador não ter pulso para trocar quando é necessário. Quando, no meu modo de pensar, no que você falou, quando isso acontece, é porque infelizmente, eu penso assim, o prefeito, o governador, o presidente não tem mais pulso sobre sua administração. Ou seja, ele virou refém do seu secretariado. Ou seja, ele não tem pulso mais de trocar. Por que ele não trocou na hora que precisou? Por que ele não demitiu o secretário tal, o funcionário tal, que não está prestando o serviço adequado? Eu penso dessa forma, porque já virou refém. É o mesmo que você pensa? Ou existe algo mais por trás disso aí? Não. Por que eu faço isso, Tito? Não, já para complementar. Porque a gente já viu algumas outras administrações, na Dario, qual foi? A de Acácia, a própria Acácia também, nós tivemos esse problema de secretariado. E a população sempre diz, o que acabou com tal candidato foi o secretariado. Isso. E a gente vê muito isso. Tem provado isso. Isso, tem provado isso. Exatamente. Então, você pensa assim como eu, como quem está em casa, que assim pensa como eu, que o prefeito vira refém desse secretariado? Eu não digo nem vira refém, ele vira cúmplice. Ele virar refém é quando você é mandado, aí você vira cúmplice. Cúmplice, que você vira cúmplice da ilegalidade de gestão. Isso é um fato. Agora, São Miguel vivencia isso? Só São Miguel não. Muitos municípios desse Brasil vivenciam essa situação. Infelizmente. A cumplicidade de determinadas situações, sabe aquela ideia de bater o ombro e bater o olho assim, sai dizer, olha, vai voltar em mim, olha, aperta, né? Bater a mão e por trás bater o olho pro secretário, aí quer tirar logo uma foto para queimar o cara? Isso aí acabou, filho. Acabou. O povo não é besta, não. Pode tirar 50 fotos. O povo não tá mais nem aí pra foto, não. O povo mesmo tira e ele posta no celular dele, olha aqui. Aí tira aqui, tá. Pronto. Se eu quisesse ter tirado umas 10 fotos aqui com você, nós já tinha tirado. Já tava nas minhas redes sociais. Olha que eu sei que eu não sou muito de tirar foto. Então, assim, você vira refém. Quando você vira refém, vira costumeiramente um adulador perto de você. Deixa aquele nível de secretário, certo? E baixa para ser adulador. Entendeu? Sabe por que está adulando? Porque não está pagando o combustível dele, do carro dele. Não está pagando a feira da casa dele. Está fazendo junto com a das secretarias. Não está pagando a escola do filho dele, porque quem está pagando é o município via empresas. E por aí vão. Aí vocês, não, que situação de São Miguel? Não sei, eu não estou aqui provando nada de ninguém de São Miguel. Mas quando uma situação fica ao ponto de você chegar, pedir para resolver que está errado, se você resolver, você cresce, e o cara não querer crescer, tá refém. Talvez alguém aí do PT esteja dizendo, vou expulsar a Titica amanhã, não tem problema nenhum. Tá certo? Eu não tenho nenhuma licitação com o governo do estado, queria aqui dizer a você, não tem nenhuma licitação com prefeitura nenhuma, com nenhuma. Certo. Então, ó, a mãozinha aqui, ó, correto? Não assina, essa mãozinha não pegou nenhuma caneta para assinar uma licitação. O único documento que eu deixei para concorrer a uma licitação em São Miguel era para concorrer a uma licitação, eu botei, eu digo, vou fazer um teste aqui. Eles pensaram que estavam me testando, era eu que estava testando eles. Eu digo, vou observar essa licitação.
Sabe o que aconteceu? Eu nunca mais vi essa documentação. As certidões, tudo, nada. Mas eu queria testar se andava ou não. Porque eu não queria ali partidariamente participar eu queria participar da gestão, mas de uma forma legal. Certo. Mas como eu não ia fazer troca de moedas, é claro que engavetaram. Aí você diz, que você está dizendo tudo isso e você tem candidato a prefeito? Eu não tenho não, ninguém me pediu o voto. Ninguém me pediu o voto. Eu já esperava você ali fora. Você entendeu, né? Ninguém me pediu o voto. Mas a minha opinião aqui, se eu andar em casa de 10 amigos e pedir o voto, eu tenho uma amizade sobrando, respeitosa, certo? Que ele é quem vai pedir em quem eu devo votar. Entendeu, né? Porque vai ouvir de mim uma análise política. Agora, dizer a você que quem vai votar em Leandro, ou decisão de pesquisa aí que está tendo aí todo dia, é as pesquisas, gente. Eu vou entrar aqui no meta aqui, quer dizer... Pronto, vamos falar aqui nesse assunto da pesquisa, uma análise sua. O que houve aí com a primeira pesquisa aí do atual gestor? Ela foi cancelada, não foi? Muitos falam que essa que saiu agora recentemente também será, por causa dos pontos ali. O que você acha aí? Como é que você vê essa questão? Eu não vejo essa última sendo cancelada. Não, né? Não. E nem vejo ela mentindo. Mas também não vi a primeira com 2 pontos positivos nela. Primeiro, a margem de erro positiva. Que a outra saiu com a mesma margem de erro, você percebeu? Isso, 4 é alguma coisa. 4 é alguma coisa. É natural nesse período, viu? Agora, ela começa a mudar segunda-feira. A partir de segunda ela... Segunda começa, certo? Aí vem para 2.8, por aí vai. Quinta para sexta, ela já pode chegar só em 2 a margem de erro. Quem fizer na véspera da eleição vai ter isso para consumo interno, para fazer uma análise final de boca de urna. O que é que pode acontecer agora na reta final? Quem ganha a eleição de São Miguel hoje, eu diria a você que pode ter urna empate. Tem ganhador não, viu? Ainda não. Mas há uma tendência que o eleitorado jovem, que é aquele que respondeu que não tinha candidato, sabe por que não está tendo candidato? Não é porque vai votar na terceira força, não. A terceira não decolou, na verdade, né? Não gera, ele é meu amigo, eu tenho o maior respeito por Alisson, pela pessoa de Júnior, aqui não estou criticando ele sabe disso. Tivemos um diálogo profundo antes da eleição, ouvi ele, mas ouvi mais assim um acirramento por parte de Júnior de querer um mandato de deputado. E para isso ele queria mostrar que Alisson seria prefeito de São Miguel, mas isso não funcionava, porque de um lado tinha o grupo de Raimundo que não estava morto, e do outro tinha o lado de Galeno que estava vivo, mas Raimundo morreu. Aí estão lá, um usando a imagem de Raimundo, que é Célio, e o outro usando a imagem de Raimundo, até as músicas. Cada um querendo herdar as coisas de Raimundo. Ou seja, isso não funciona. Nenhum defunto vai voltar hoje para fazer discurso. Me mostra algum hoje que se elegeu porque chorou em cima do palanque que alguém tinha morrido. O cara morre hoje, nem você, amanhã. Se é o pai, amanhã o cara já, antigamente usava preta aqui, né? A viúva botava preta aqui. 7 dias, né? 7 dias. Aí na missa de Ana era que tirava aquele símbolozinho de preto que estava de luto. Verdade. Nem a filha de Raimundo veio para entrevista na rádio, eu vi a roupa que ela estava usando era vermelha. Não quer dizer que nem ela teve sentimento pelo pai. Aí agora estão usando a imagem de Raimundo para poder ganhar voto. Isso eu acho ridículo, não vou negar não. Acho péssimo. Morreu reze, agradeça a Deus pelo que ele já fez e por aí vai, e vai pedir seu voto se você tiver mérito. Se você não tiver, não peça. Não é nas costas de quem já morreu, certo? Porque o caixão só cabe um, não dá para levar 2. Agora, na política, ele enterrou o irmão do sobrinho dele, porque inventou de botar a terceira força em São Miguel, que não gera, isso é um fato, não gera, não gerou até agora, não gera daqui para frente a terceira força. E os próximos que pensar, não inventam de fazer a terceira força, que não vai gerar. Aqui vai ter duas posturas do jeito que tem Paulo Sérgio. Mossoró não gera, velho. Que tem quase 200 mil eleitores, tem 184.
aqui só tem 19.041 eleitor, tá certo? E nós vamos ter aí apurado entre 14.300 a 15 mil eleitores. Você acha que passa de 14 mil? Pode passar porque nós não tem pandemia, vai pegar a eleição no período certo e fértil, que é o período da festa. Muita gente fora, né? Quando eu digo fértil, porque está todo mundo na cidade, que é o período da festa. Então vão esperar a eleição para poder viajar. Então quem tiver os títulos vai continuar aqui e tem todos ter família, vem. Resumindo, vão agregar e votar em alguém. Quem tem a ganhar com aquela porcentagem, Marcelo, que a gente viu na pesquisa e você viu também. Os 13%, né? Isso. Aquela porcentagem ali, há uma tendência de descer para Leandro. Embarcar A para maioria, Leandro. né? A maioria. A maioria. Por quê? Titico diz isso. Porque assim, o conhecimento que Célio tinha e o voto de Célio está na geração de Célio para trás. Tá certo? Certo. Já os candidatos novos, agora são candidatos novos, nunca foram nada. A esperança da juventude está nos dois candidatos mais novos. Quem é os candidatos novos que estão decolados para ganhar? Leandro e a Cássio Filho. Então há essa perspectiva do jovem, estudante, que está naquela margem da pesquisa. Se você olhar a pesquisa, os entrevistados que estão naquela margem que ainda não tem o candidato, está nessa margem de idade entre 17 anos e 28 anos. Está na margem exatamente do voto que é o voto que é chamativo. Agora precisa só Leandro mudar a estratégia de fazer a mídia, que isso eu acredito que a Helena já tenha mandado fazer, já tinha dito como é que tem que ser feito, e fazer a mídia voltada para ele, mas não é só a mídia. O que se comprometer realmente fazer. E qual o discurso a fazer para atrair essa juventude? Não tem, olha, discurso é uma coisa, compromisso é outro. Tá certo? Nós tivemos aí recentemente uma reunião do Leandro para os jovens, né? Isso. No Varandão. O antigo Varandão. Vai acontecer agora uma segunda reunião. Ele convidou esses jovens novamente. Para debater aquela que a gente chama as reuniões com os grupos, né? Houve essa reunião no Varandão, parece que vai haver uma outra reunião. Então ele sentiu que está precisando. É isso que ele está citando. Buscar aqui, esse né? jovem. Esse engajamento. Essa juventude. Né? Ele precisa ter mais um engajamento. Eu lá no começo, ele sabe disso, eu não estou aqui dizendo por maldade. Quando eu disse, tira o pé do chão, rapaz. Acho que as pessoas até acharam que eu estava criticando ele. Não era, não. Tira o pé do chão é porque é o seguinte, você manda um candidato tirar o pé do chão. Você deu uma direção ali. Tira o pé do chão, caia e vai gastar sola de sapato. Porque era a hora dele descer. E enquanto aparecia vice, ele fosse andar. Eu sou candidato, tinha uma pré-campanha. Olha, esse ano foi a eleição da diferença de eleição. Aí você diz, por que, Titico? Porque nós tivemos campanha, mas tivemos pré-campanha, que você podia fazer antes, que na campanha você não pôde fazer. Isso. Entendeu? Você podia discursar, você podia fazer tudo na pré-campanha, tá? Mas quando você resistiu, pô, parou. Tem horário, tem dia, é dia ímpar, dia par, só é para tal hora, tem que dizer até os minutos, entendeu? E que teve a pré-campanha, todo mundo teve. E eu disse, lance da pré-campanha, tira o pé do chão, gaste sola de sapato. Não tem nada de no brelho. Marcelo, quando ele começa a olhar ali, é porque eu já vi que a barriga está roncando, ele está doido para almoçar. Não é isso. Mas... não. Com relação a essa questão que você tocou aí, outro ponto importante, eu não sei se já respondeu sua pergunta com relação. Não, ficou claro, até aqui está claro sim. Eu pude perceber ontem, e não foi informado isso, que ontem teve uma movimentação da parte de Leandro também. E no palanque, e até essa pergunta para você, quem está somando mais seus palanques? Ou seja, que está trazendo, por exemplo, no palanque de Célio, na passada, tivemos aí Mineiro presente, que inclusive disse que trouxe 2 milhões para investir, não sei o que, sei que lá, então. E ontem, eu vi as imagens, eu não estava presente, eu vi as imagens que estavam no palanque de Leandro Robson Faria. São 2 candidatos complicados. Mineiro é muito complicado. Robson, diga-se de passagem, tem deixou o seu governo realmente com muita complicação. Apesar de ter sido um dos governos que mais trabalhou para São Miguel. E na época do Robson, nós tivemos aqui muitas coisas que foram conseguidas através de Galeno, né? Nós tivemos a iniciativa do Restaurante Popular,
foi dele. Nossa, E questão tivemos asfáltica. também, foi asfalto dentro da cidade, e tivemos também a Central Cidadão, que Isso. foi embargada por ele. Embargada que eu digo assim, de princípio, Ah, tá. né? Já ia fazer uma E também pergunta. questão dos veículos. Foi logo, Questão dos o Diário veículos. Oficial na época, eu lembro que era... Questão dos veículos, né? Eu trouxe carros para o policiamento. Mas na verdade é aquilo ali, Existiu uma parceria ali. tudo né? que ele fez ali é porque existia Fábio Faria, que era Sim. o deputado de Galém, Ligava, né? que era filho dele, e então a ponta ali era aquilo ali. E Galém, vocês podem acreditar que a vinda dele para o Palanque de Leandro ali foi uma consequência de amizade dele com Galém. Mas que ele não soma um voto. E que não tinha sido anunciada a vinda Não, dele mas ele não ontem, soma né? nenhum voto. Galém sabe disso que eu estou dizendo. Mas não Mineiro soma, também não foi anunciado, não. Né? Não, mas Ve- mesmo que tivesse... não Tinha tem nada, Mineiro não. e mais 2 deputados. Ele não atrasa, ele não perturba nem. Olha, Mas é aquilo que a ele gente não falou no ajuda, início. mas também não perturba. É aquilo que a gente falou no Tá início. certo? É só um volume para pesar mais em cima do palanque, só. E Mineiro, os 2 milhões de Mineiro veio, de verdade. Mas quando Mineiro diz, Mineiro não dizem que é. Veio uma parte para a agricultura, que foi para aquela ciladeira, tá certo? Aquele negócio da ciladeira. Sim. Aí fatiou-se as emendas, aí juntando tudo dá 2 milhões. Se você olhar direito, eu for olhar, realmente não é mentira, tá certo? Inclusive há um complemento para a universidade, que é dele, isso aí não tem a dúvida disso, e que Mineiro botou o recurso, e eu vi até uma crítica de um cidadão aí que não tem conhecimento político, dizer que mostrasse onde era que estava. Não, tá sim, tem sim, e foi feito sim. Mineiro é um cidadão sério, de respeito, e que o recurso veio, e que foi aplicado e outro está sendo aplicado. Inclusive, Mineiro gosta muito de fiscalizar o recurso dele. Agora, que a somatória de Galeno é maior, porque é daqui, é filho daqui. Agora, Galeno não ia botar uma emenda, lá de 2 milhões de reais, um exemplo, conseguir, e entregar a Célio, sem Célio ter decisão política, lá no início, quando enterraram Raimundo. Que eu, sendo prefeito, eu vou aqui abrir o jogo, uma coisa a vocês aqui. Olha, presta atenção. A Câmara é essa? Olha, presta atenção. Célio, se perder a eleição, você diga, Célio não ouviu o conselho de Titico. Porque quando o Raimundo morreu, aí eu disse a Célio, Célio, de costume, nós temos um deputado, filho de São Miguel, que é Galém. Acho que você deve procurar Galém de urgência, porque tem 2 emendas, preste atenção, 2 emendas travadas em Natal que Raimundo deixou quando era ex-deputado. E as emendas não saíram, mas também não venceu o prazo. E eu me ofereci, quanto cidadão, por ser amigo de um dos deputados lá em Natal, para desencalhar as emendas. Uma emenda de 580 mil e outra emenda de 900 mil. Era de Raimundo. Para São Miguel. Para São Miguel. Uma das emendas, Isolda destravou. Tá certo? Destravou. E a outra emenda morreu no seco. Por quê? Porque naquela época, quando eu disse que, Célio, vá, se você quiser eu vou com você, sentamos com o Galeno, vamos sentar com o Galeno e conversar com ele sobre a mudança de secretaria de imediato e botar uma secretaria aqui onde ajuste a sua gestão, porque tem um porém que as pessoas não sabem disso e eu vou revelar. Para a campanha de Raimundo saiu mais de 10 milhões de reais da Prefeitura de São Miguel. Para a campanha de deputado? Raimundo, de deputado de Certo. Raimundo, ainda perdeu a campanha. Saiu dos cofres do município, mais de 10 milhões. Então, deixou o prefeito saturado, perdeu a eleição, deu depressão, que levou à morte. Ou seja, a política ela tem uma faca de 2 gumes. E as pessoas não sabem disso. Que uma prefeitura dessa, ela orçamenta X e ela pode pegar um deputado e fazer com que ele se eleja com 4, 5 milhões de reais e lá para o município lá de tal cidade precisou de 300 mil, a daqui vai fornecer. Por isso que toda a vida de problema de saúde aqui. Porque o desfalque saiu daqui.
É verdade. É um desfalque. Sempre problema de saúde. Aí quando eu disse isso a Célio, que precisava descer para conversar com o Galênio, para resolver o problema, e de pedir para Galênio fazer de imediato, pensar de imediato, nomear os 3 ou 4 secretarias que ele escolhesse qual seria dar o equilíbrio, mostrar logo a dívida do município que ele estava pagando conta ainda de Raimundo, certo? Olha como eu fui justo. Você ia ser justo, depois você passa por injusto. Amanhã tem um bocado de gente que vota em Célio, tu vai estar nas redes sociais criticando Titico. Pode arrochar, não tem nenhum problema, tá certo? Agora, se verdade prevalecer, é só puxar as notas fiscais do período e o índice de gasto que foi elevado, inclusive pedindo à Câmara Municipal aditivo para gastos no período. Você está entendendo? Já existia licitação e foi pedido um aditivo de dinheiro para a Câmara Municipal. Ou seja, observa que eu terminei de dizer há pouco tempo como é que o dígito pulou para 100 milhões de reais. De um ano para o outro, saiu de 80 e foi para 100 milhões de reais. Por quê? Porque é no ano de eleição. Entendeu? De um deputado. Então precisava tirar 10 milhões de reais para gastar na campanha de Raimundo. E vale salientar também que é público, e eu assisti em alguns noticiários que o PT, né, ele buscou investir nesses candidatos deles em todo o país. Eu acredito que isso aí deve ter recebido alguma coisa relacionada aí. Não teve fundo partidário para assumir. Não teve. É nanico, fundo partidário do PT. Ou seja, olha, então é para meia dúzia. Olha, primeiro, o que o presidente do partido disse numa reunião, a gente, em Paulo de Sué, se lá de Janta estiver me ouvindo, vai saber disso. Eu acho que ele está ouvindo. Foi dizer o seguinte: não tem fundo partidário para São Miguel. Bem claro. O fundo partidário vai ficar para Natal, onde o carro-chefe seria a candidata da governadora em Natal. Inclusive hoje está pau a pau com o Paulinho, né? Ou seja, o fundo partidário, que não pode ser removido, por exemplo, pela lei, eu vou só dizer aqui, a minha amiga Mirelle, que é candidata do Sim. PT, as meninas que é do PT, eu vou só dizer para você, pela lei, hoje, o fundo partidário para Mirelle receber, eu estou citando Mirelle porque é sua irmã. Certo. O fundo partidário de Mirelle hoje era para ver R$ 7.800 por ser mulher. Se eu fosse candidato, meu fundo partidário só seria 6.200. Por questão de gênero. A mulher tem mais direito do que o homem. Certo? Agora, o fundo partidário maior desse país é do PL. Também é por gênero, porque a lei é sobre a lei. Não adianta. 30%. E pouca gente sabe. Como é que funciona a política. Aí quando eu chego aqui e revelo como é a política, aí o cara diz, aquele bicho não sabe de nada. Então faz o seguinte, prova o contrário. Vá na linha o contrário que você vai ver. Vai fazer política o contrário. Pega teu carro, vende, tua propriedade, vende. Faça o seguinte, e vá ser candidato, que daqui a 20 anos eu sei o que você está fazendo. Pobre, morrendo enganchado. Titico, na questão do deputado Kerginaldo, foi surpresa ele somar no palanque de Célio? Não, e até onde ele agrega nesse... Não, o Kerginaldo já foi apoiado. O Kerginaldo já foi apoiado aqui em São Miguel, tá certo? E foi apoiado pelo ministro Zeneuto, então não era nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Eles tinham o grupo aqui, né? Ele já tinha o grupo, ele foi votado aqui. Inclusive, acho que até bem votado, porque Raimundo ainda estava na disputa, acho que muito bem votado. E para mim não foi nenhuma surpresa. Mas não pode ter sido suado como sobra, não? Rapaz, porque até então, segundo ele vinha para o palanque do Leandro. Vamos fazer o seguinte, você tem um suporte, você anda no seu veículo. Aí você está lá com um suporte seu que é novo, mas você tem um suporte que está usado. Tá certo? Aí você diz, eu pego o suporte novo, que seria Galém, que é da cidade, coincide, tinha os votos, ou eu pego o suporte que já está usado lá na eleição passada, que só teve 1.000 votos, tá entendendo? Que não está... Porque Reginaldo é meu amigo, mas também está preocupado com o São Miguel, não. Tá certo? É preciso dizer isso. O que ele tinha uma preocupação era fazer igual a Getúlio Rigo, em cada cidade do Rio Grande do Norte, se ele só tiver, bota na cabeça isso aí, só 300 votos por cada cidade do Rio Grande do Norte, ele é deputado de novo.
E aqui ele tem bem mais. Vocês entenderam o que eu disse? Vocês não investem mais num canto só? Isso, não investe mais, mas se eu só tiver 300 votos por cada cidade do Rio Grande do Norte, Consegue eu vou fatiar. pingar um pouco em São Miguel, eu pingo no Tô VNV, entendendo, eu pingo tô lá em entendendo. Coronel, eu pingo em Doutor, eu pingo lá em Zé da Penha, Marcelino, Tenente, Quando Luiz faz Gomes. o balão- Aí quando eu tirar 300 votos por cada cidade, são 167 cidades do Rio Grande do Norte, aí soma aí Dá a pra ver somatória. a somatória do coeficiente de voto dele. Mas tem um porém nisso tudo. Que Reginaldo é PL, partido de Bolsonaro. Que, por sua vez, tem Zé Nelto como candidato a vereador, também pelo PL. E eu penso assim, que Reginaldo veio apoiar a sede pensando no futuro daqui a 2 anos. 2026. Tentar recapear, conseguir esses votos de Célio para ele na campanha de 2026. Só que aí tem esse imbróglio. PT e PL são, no país, Água e óleo. água e óleo, não se mistura. Aliás, é o que a gente pensa assim. Mas, em eleição municipal tudo se mistura. Certo? Mas não fica meio que uma Não, coisa... é muito feio. Você quer a resposta ser bem clara e Pronto, é bruta? isso. Ela é feia. Porque é o seguinte: se eu fosse bolsonarista, que eu não sou, tá certo? Se fosse Tarcísio lá de São Paulo, candidato do PL, ele podia ser do partido de qualquer um, eu votaria nele de presidente. Mas por ser Bolsonaro, que discrimina o Nordeste, eu não votaria. Por isso que eu sou do PT. E partido não me faz diferença não, me faz diferença pessoas. Tá certo? Pessoas que maltratam, pessoas que falam mal de nordestino, falam de mal daqui. Então, meu negócio era Bolsonaro, não ser candidato. Eu não, entendeu? Não é que é Reginaldo que não disse nada comigo, não me atinge nada não. Até aqui mandar um abraço para ele, que é meu amigo particular e eu quero maior bem a ele. E tem um vínculo muito forte que essa ponte não foi feita porque Reginaldo nem também pro Zé Nelto não. É preciso lembrar. Zé Nelto não fez ponto nenhuma aí. Porque às vezes pode querer culpar o rapaz, aí dizer Zé Nelto tá jogando dos dois lados. Não é bem assim. A ponte foi feita pelo prefeito que é irmão dele lá do Venha Ver. Entendeu? Viu a brecha aberta aqui, a oportunidade da brecha aberta tá aí, ó. É a hora de você se aproximar e fez a ponte. E tá certo? Tá mais certíssimo. Ele pode lucrar 1.000 votos, no final 2.000 votos, dado pelo grupo de Célio, e Célio tem uma brecha eleitoral para sair do PT, mas Célio que ele prezava do PT porque a governadora só traria universidade para cá, só que daria isso, daria aquilo, daria aquilo, daria Se aquilo. permanecesse. Porque quando você entra no PT é assim, gente. O PT ele não é só uma sigla, eu preciso que você deixar bem claro. O PT tem um estatuto que rege o seguinte: quanto mais números de vereadores, como qualquer outro partido, tá certo? Para o governo federal, Fátima levaria, eu tenho tantos prefeitos. Entendeu? Aí ela levou o prefeito da 7ª cidade maior do Rio Grande do Norte. Deu para entender? Então o que acontece? Ele levou um prefeito de uma cidade que tem 15.000 eleitores. 7ª cidade, São Miguel. Você está entendendo? Aí tem as outras cidades dela, já tem ela que é a governadora. Então esses números a governadora precisava para apresentar para Lula para conseguir alguma coisa. Está aqui, Lula, olha. Estou com o Célio aqui que Tem um está no crédito. PT, eu tenho um crédito. Só que Célio, toda vida que Raimundo mudava de partido, Célio mudava. Entendeu? Célio já foi de todos os partidos das agremiações brasileiras que Raimundo em cada eleição era um número diferente. Do mesmo jeito era Célio. Camaleão, né? Agora Célio se elegia em todas. Para vereador. Favorável, Pode observar. né? Favorável. É. É uma pessoa boa, ele é ótimo. O que eu estou aqui fazendo, o meu ponto de vista de gestão, mas eu não estou tirando mérito do Não, cidadão. de não, maneira tá entendendo? nenhuma, não. Então eu queria deixar Jamais, bem claro. E nem não. também arrumando problema. E nem aqui cabe com- a um programa também, né? Célio tem quantos mandatos de vereador? São As 6, né? 6. Tem 6 mandatos de vereador. Olha, eu só vi um vereador aqui, na história de São Miguel, na história, que ninguém até hoje tem lembrado dessa história, que não saía para pedir voto. Isso aí, Esse aí Vereador eu Bill. conheço, conheci. Em 2008 eu saí para pedir voto, eu nunca esqueci dessa cena. Eu saí para pedir voto, foi uma das cenas bonitas que eu vi em 2008 e 2012. Em 2008 eu fiz uma aposta dos votos dele, tá certo?
ele disse para mim que ele só eu votou 700 e aí disse lá a quantidade de votos. Esse agora, se passar 5 votos ou se diminuir, vai ser 5 pessoas que vai me trair. Vou dizer quem é. Fulano, Ciclano e Bertano. É incrível, né? Certo? Aí eu disse, seu Bill, o senhor acha de se me trair essas pessoas? Os demais não me traem. Outra coisa, ele não saía para deixar a chapa dele na casa de ninguém. O povo vinha buscar na casa dele. Aí você diz, era escravidão? Era não, eu vou explicar o que era. É que o cara chegava lá com a consulta, aí ele não sabia ler, aí ele chamava a menina e mostrava lá, Luísa, olha aí o que é. Aí a menina dizia, é um remédio tal. Ele disse, vai pegar na farmácia. Era, verdade. As farmácias, ele tinha crédito na farmácia aqui em todas. Quando ele recebia o dinheiro, ele corria para pagar as farmácias, porque para ele era a base dele, era as farmácias. Pagava honestamente, nunca vi honestidade daquele tamanho. E não morreu rico. E não morreu rico, mas morreu com nome. Com nome. É. Aí o que acontecia? Ele mandava aquele remédio no mototáxi, deixar o remédio lá verdade. Na casa, lá no, era todo não, sim, eu presenciei sim. Aí uma vez eu presenciei cenas do tipo. Cena mais bonita que eu achei dele foi uma vez ele chegou e disse assim, uma cidadã chegou e disse, seu Bill, eu vim aqui porque eu queria aqui mandar um abraço à família do seu Bill. Estou falando sobre o seu Bill, mas com respeito, com respeito tão grande que assim, é um cara que ele tem que ter uma imagem dele aí em algum canto aí, com um bom político, em algum lugar e tem que ter nome aí dele. Que ninguém fala mais. Mas tem que falar bem dessas pessoas. Pessoas boas tem que falar. A Câmara tem que reconhecer isso. Pronto, Marcelo tocou num ponto importante. Se eu dizer a você a história de Bill, chegou uma cidadã, eu estava com ele nesse dia, eu gostava de ir para o compadre Nilson Nogueira ali e saía e ia para lá. E ele saía entregando leite de manhã, né, a todo mundo. Aí quando eu cheguei lá, chegou uma senhora e disse, seu Bill, dava para você me dar esse remédio aqui? Aí ele olhou para ela e disse, minha filha está muito doente. Ela disse, não, é porque o médico passou. Ela disse, eu não vou dar a você o remédio não, porque você não votou em mim. Era positivo. Você vai pedir o voto vai pedir esse remédio a passarinho, que você votou em passarinho. Agora, se a sua mãe vier pedir o remédio, aí eu dou. Mas a você eu não dou não. Ele não instruiu o dinheiro dele não. Positivo. Fosse sua mãe. Aí ele disse, não, mas foi mãe que mandou. Disse, então traga ela. Ou seja, ele moralizava o voto, era sério. Era o político assistencialista. Ou seja, mas era daquele tipo de assistência. Mas aquele tipo de assistência qualquer eleitor quer ter. Não é isso que eu digo. Era tanta moral que ele dava o voto que ele dizia, eu não quero. Aí a mulher insistiu, ele disse, não, meu filho, para você me trair eu não quero, porque se nesse remédio aí eu dou a você, aí depois vem um eleitor meu, eu não posso dar. E pronto, papo encerrado. Aí no outro dia chegou a mulher com a mãe. Aí a mãe disse, pode dar, seu Bill. Peça, mãe. Pode dar, seu Bill, que ela vai votar em você, o pastor do voto dela. Aí ele deu o remédio. Aí quando foi depois eu perguntei, a mulher votou? Ele disse, votou. Vamos encerrar. Estamos encerrando. Vamos fechar o nosso bate-papo. A gente falou muito em prefeito, falou muito aqui em deputado, papapá. Como é que você vê hoje a Câmara de Vereadores? Como é que você vai ver, ou como você está vendo essa visão desses novos candidatos, essas pessoas novas que estão chegando, para com os candidatos velhos. Velho, a gente já fala porque são esses candidatos que já estão aí. Você está vendo uma mudança de alguma coisa? O povo vai querer mudar a Câmara de Vereadores de São Miguel? Porque é uma instituição que leva muita porrada aqui em São Miguel, né? Mas tem que levar, meu bem. Está faltando. Nós tivemos a reforma da morte. Certo? Mas aquela reforma da morte, os vereadores achavam que quem morria seria só o prefeito. Eles não estavam sujeitos a morrer junto. Politicamente falando. Está saindo cara a campanha desses meninos, porque eles não pensaram na época que podia, por exemplo, eu vou só citar um exemplo. Se ela botar a reforma da morte, botasse um concurso público. Exatamente. Porque se botasse o concurso público, substituía a reforma da morte. Às vezes tem que ser, na legislação você fazia isso, fazia. Como? Na hora que botasse um concurso público, nós tínhamos ali quase 200 pessoas para se aposentar. Que são colaboradores da Previdência do município. Se eu substituísse por mais 300 que tem aí, sobre aquela chamada portaria, que aquilo ridiculariza qualquer gestão, aí eu ia ter, porque portaria, eu queria lembrar, quem está por portaria não paga INSS para o município não, paga para a União. Diferente. Correto? É diferente. Então é o seguinte, quando você faz um concurso público, aquele funcionário, o dinheiro daquele funcionário, ele é retribuído para a Previdência do município.
automaticamente substituiria, tá certo, aquela reforma da morte. Quem entrava Porque pagava entraria quem está dinheiro na aposentado. Previdência. Vai chegar uma hora que vai faltar dinheiro da Previdência, não sei quando. É preocupante. Por quê? Porque esses concursados vão indo, os títulos não foi pago, tem gente aí com títulos acumuladíssimo, bem 5 títulos aí acumulados, e foi prejudicado. E os vereadores não entenderam que é o seguinte, bom, aqui nós não votamos a reforma da morte. Vamos fazer o seguinte, que eu titularizei isso, disse no áudio, um dia no outro dia ficaram com raiva de mim. Nós vamos votar para ver um concurso público. Pé batido de ponta virada, bota para amanhã. Certo? Obedeça o Ministério Público, porque o Ministério Público mandou fazer concurso público aqui desde a época de Zé Galdécio, de Dario para cá, e ninguém fez. Por aquele negócio da emprego, quem votou em mim, fulano, sabe, tá entendendo? E aí a incapacidade acontecendo. A incapacidade acontecendo exatamente por causa dessa... Aí tá vendo essa troca de prefeito. Se fosse funcionário assinando o pontinho digital, porque hoje é assim, se assinar, não, 3 dias não assinou, atestado não tem validade mais, acabou-se. Você está entendendo? Então não assinou, demitido, pronto. Aí o que é que eu estou vendo hoje? O município não recarga na Previdência, por quê? Porque estão tudo hoje portaria, gente. Tudo na portaria. Se tivesse concurso público, tinha resolvido o problema. Então eu aconselho, prefeitos, façam concurso público. Não tenham medo que as pessoas de fora venham morar na sua cidade, ganhar o dinheiro, e eles têm mérito se eles passarem, deixa ele vir. Certo? Ah, mas meu vizinho, meu amigo que é eleitor não passou. Não tem problema, é porque não tinha capacidade de não passar. Exatamente. Certo? Se você não passou, porque você não estudou. Vamos Pronto. ser justos, né? Vamos ser justos. Prefiro Certo? que Aí a o- Guarda Municipal prejudicada. Tá certo? A Guarda Municipal Acabou prejudicada. praticamente, né? A Guarda Municipal prejudicada, professores prejudicados. Nas ruas, Aí as instituições, se eu abrir aqui, eu não vou mostrar porque o tempo já está pouco. As instituições de saúde diminuiu, entendeu? Está lá embaixo. Era 28, hoje não tem mais nem 14. Então, assim, a coisa encolheu. Por que encolheu? Porque os gastos foram para outro rumo. Um gasto sem rumo, sem direção. Quando é concurso público, aqui você sabia que o município está gastando 66%, onde a lei só permite 55%? Isso para estouro, Ultrapassou. para estourar. Certa folha. Ele tá desse jeito. E prolongando, e a coisa vai dar errado. Uma hora vai Inflar, né? inflar, vai pagar quem está na cadeira da Câmara que deixou passar, porque tem um defeito. Prefeito é protegido por Câmara, mas Câmara serve para o tribunal. Então, presidente de Câmara que tem cuidado, que vai vir coisa podre aí, vai vir. Porque votaram coisa errada. É preciso ver isso. Ser presidente de Câmara tem que ter cuidado. Votar coisa errada, antes de você votar, vá lá no Ministério Público, convoca o Ministério Público, certo? Faça audiência pública e sobe. Não tem vexame, não. Eu vejo isso. Em relação vou responder agora a você. Volta os vereadores aí, se tiver dinheiro para gastar muito. Agora, olha bem, a nominata. O PP tem uma nominata. O PT tem outra, lá com o Célio. 2. São 11 vagas. E tem 5 eleitos no PP. Tem 5. 5 eleitos no PP. Certo? Ticiano está no PT. Faz 6, né? Presta atenção. A nominata, aí tem a nominada de Zé Nelta, que faz 1 ou 2. Dependendo dos votos, pode fazer 2. 3 nominatas, né? A 4ª nominata, a de Júnior Colasso lá, de Alisson, faz 1. Correto? Pode fazer 1. A única que eu acho que não pode, que eu acho que não vai fazer é Vininha, porque se fizer, devido à fidelidade partidária, ela perde o mandato. Porque já veio apoiar Leandro abertamente, então o voto dela hoje ficaria inválido, tá certo? Lá se ela se eleger, o mandato é do partido. Isso. Tá certo? E ela já abriu que vota em Leandro, então a fidelidade partidária dela, com certeza o Júnior já está com o console na mão, esperando só ela. Se ela fosse, por exemplo,
Bruno se eleger, se ela ficar suplente e Bruno saísse para alguma coisa, ela não poderia tomar posse, ela seria vetada pelo partido, porque da infidelidade partidária agora. Entendeu, né? Então, Mas e se o partido exigisse, né? se Ou não, consequentemente? o partido vai buscar. Quem partido não vai buscar? É porque assim, às vezes, por exemplo, Alisson não ganhou campanha, Leandro se elegeu, Célio se elegeu, mas amanhã depois o partido vem somar com o atual prefeito. Mas talvez não mexeria nisso aí. Não, né? mas para não mexer numa situação como essa aí, se ela não rezou na cartilha agora, lá na frente o cara vai buscar, meu amigo. Vai dar para quem for rezar na cartilha dele depois. Ou seja, se tornou refém, né? Tô no refém. Assim, eu não estou aqui dizendo, mas eu acho que ela juridicamente, eu acho que ela não olhou essa parte aí. Mas vamos lá. Outro lado, eu citei da terceira e na quarta aqui, né? Que era a Zé Nelto e a de Alisson. Aí tem a de Galene, do União Brasil. Tá certo? Porque Alain se elege, isso é um fato. Carliano se elege. Isso aí do vaga aí. Estão na ponta do partido, nem adianta. Os outros meninos vão disputar aqui. Aí eu pergunto a você, se disputar 4 no União Brasil... Entra certo? 2. Não, tem mais lá. Lá está completa. Certo, entendi. Completa, para ficar os 4. Ok, Aí você soma mais um de Alisson, faz 5. certo. Tá certo? Mais um ou 2 de Zé Nelto. Antes que 7. faça 2, passa 7. Tá certo? Então 7 faria 3? Creio que sim. 3 ou 4. Creio que sim. Certo? Vamos fazer 4. Então alguém lá vai ter que perder. Ou 2 perder. 7, 4, 11. 11. Ou seja, esse seria o verdadeiro equilíbrio da Câmara. Porque se aí não tem, são 11 cadeiras, não tem 12 nem 10. Exatamente. Então assim, vai ter que ficar só 11. Olha, e só para você somar, são 10 em cada nominato. Olha. São 10 na São 10 não, perdão. São 11 na de Zé Nelto, 11 na de Alisson. Aí com os 11 lá do PT, com mais 11 do de Dario, que é do PP. Vai fazendo a conta, viu? Eu vou no quarto 11 aqui, entendeu? Aí vem a União Brasil com mais 11. Dá mais de 50, né? 55 candidatos. 55. Fica 11. Certo? 55 candidatos. Fica 11. Então muita gente aí para perder isso aí bater esteira. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Titico Guedes, chegando já aos momentos finais do programa, né? Ficou alguma pergunta que você queria? Não, Pronto. só agradecer a vocês pelo convite, em especial a você e a Marcelo, e agradecer ao povo de São Miguel, tá certo? O carinho aí da audiência de quem ouviu e quem não ouviu agora pode ficar gravado, né? Fica gravado. No aplicativo, no site e no canal do YouTube, Marcelo Matias Locutor. Pronto. Vamos fazer um jogo rápido aqui, rapidinho. Eu pergunto rápido, você responde mais rápido ainda. Quem foi o melhor gestor para Titico Guedes até hoje? Galene. Um sonho de Titico Guedes. Um sonho que você tenha. É ver meu filho que ainda falta nascer, formar. Uma conquista sua. Ser feliz todo dia sou. Pensa em sair lá fora. E qual país assim que você gostaria de passear? Nenhum. Brasil mesmo. Adoro minha terra. Dinheiro. Não tenho ganância nenhuma. São Miguel e Encanto. Hoje você divide São Miguel e Encanto. Das duas, uma. Rapaz, eu vou dizer com você, eu amo São Miguel de coração, sério. Você tá entendendo? Agora, vivo no Encanto porque é a sequência do comércio, isso aí não tenha dúvida. E vivo muito bem, gosto do pessoal do Encanto. Mas só pode uma, São Miguel e Encanto. Não, se fosse para escolher, Titico, você vai morar onde? Eu moraria em São Miguel. São Miguel. Não tenha dúvida, né? Muito bem. Família para Titico. É tudo. Deus. Primeiro lugar. Muito bem. Assim nós conversamos com ele, Titico Guedes, muito obrigado pela sua participação. A gente, desde lá de atrás, né, uns 6 meses atrás, a gente já conversava em trazer você aqui, mas nunca tinha dado certo, mas tudo tem um momento certo, a hora certa. Acredito que é o momento ideal. Estamos aí há pouco mais de 8 dias, né, há pouco menos, né, de 8 dias da campanha. E eu acredito que você trouxe muita coisa boa aí que muita gente não sabia, esclarecendo, com números, com dados, com verdade. Isso é bom. E que viva a democracia, não é verdade? Vamos orar? Tá? Considerações finais. Titico Guedes. Pois é. Então, assim,
Tenta fazer pegadinha, você não pega não. Deixa eu dizer. Um abraço a todos vocês e agradecer de antemão, como eu já disse a vocês também, e a todos vocês de São Miguel. Tá certo? E vou aqui citar bem rapidinho. O povo de Coronel está sofrendo falta de democracia. Só tem um candidato. Lamentavelmente. Só tem um candidato. Falta de democracia nessa região toda, em uma única cidade. Tá certo? São Miguel está tendo uma democracia show de bola. Parabenizar vocês pelas festas. Gente, faça daquele jeito. Vá para a rua. Tá certo? Leva a tua bandeira do teu partido. Agora não idolatre político. E nem brigue por isso, né? Nem brigue Diga por não à violência. Diga não à violência, pelo amor de Deus. Não vai idolatrar, não vai criar confusão com o seu vizinho. Dá um abraço no seu vizinho se ele tiver de vermelho e você tiver de azul. Tá certo? Peça desculpa e diga que é seu dia. Vai porque tá se divertindo mesmo. Ele faça a mesma coisa. Entendeu? Todos, né? Entendeu? Porque assim, a política é da democracia. Dia 6 termina a eleição. Gente, quando termina a eleição, faça como eu uma vez, uma campanha de Galena aqui, que eu perdi, eu fui candidato, eu tirei 440 e poucos votos. Aí, quando terminou a eleição, o cara disse assim: você perdeu a eleição. Eu ganhei a eleição. Porque olhou para mim espantado, disse: por que você ganhou a eleição? Eu disse: minha filha teve meningite tem 10 dias. Eu fui para Natal, cheguei ontem. Não deu tempo de pedir voto. Mas eu votei com uma relação, coisa mais linda. Ele disse que é um laudo médico dizendo que ela está fora de perigo. E que eu não peguei meningite nem minha esposa. Isso é uma vitória, né? Aí você disse: quer dizer que você ganhou? Eu ganhei a eleição. Se eu só ter retirado um voto, tava bom. E só tive que agradecer. E fui para comemoração. Era Lídia na época? Foi Lívia, que teve meningite, foi Lívia. Rapidamente, como é que tá a Lídia lá no Encantar? Lídia está na candidata, né? Candidata, certo? Lá em São Miguel, no Encanto tem 20 candidatos. Certo. Tá certo? Aqui eu mandar um abraço ao povo do Encanto também. Certo. E dizer que dos 20 candidatos lá, vão brigar aí lá por 8 vagas, porque um é de Lídia. Muito bem. Agora é o momento da nossa oração final. Muito bem, eu quero falar desse projeto que eu tenho aqui na cidade há 3 anos. 3 anos. Campanha do Quilo, nos ajude a ajudar. Deus colocou no meu coração para me estar ajudando pessoas, e no decorrer desses 3 anos nós temos chegado em mesa de pessoas necessitadas. Titico Guedes já está cumprimentado aqui comigo, né? Se comprometeu em ajudar, com certeza que tem um coração maior do que ele, tá certo? Então nos ajuda a ajudar. Essa campanha só está de pé até hoje, né? Porque por minha causa não, que eu não tenho condições, tá certo? Mas com a sua ajuda, tá certo? Nós conseguimos alcançar famílias carentes, tá certo? E como é que funciona, irmão Jadismar? Essa campanha nós arrecadamos, né, doações de alimentos, de roupas, brinquedos, materiais de construções, materiais escolar, enfim, e outras coisas a mais. Construímos casas para quem compra terrenos ali, coitado, e não tem muitas das vezes condições de pagar a mão de obra. A gente vai lá, faz um mutirão, tá certo? Compra algum material quando dá. Então tem sido uma benção esse projeto. Nos ajude a ajudar. Campanha do Quilo. Para maiores informações, entre em contato comigo. 84-99-21-3289. Eu costumo dizer que quem tem fome tem pressa. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos, Pai, já nessa tarde de sábado. Começamos aqui pela manhã, agradecendo ao Senhor, logo pelas primeiras horas do dia. Continuamos na obediência e te agradecendo pela saúde, pela família, pelo alimento e pelos livramentos. Acidente, de morte, enfim. Pai, continua abençoando cada um. Os que aqui estão, você que está nos ouvindo, nos assistindo, abençoa e guarda, Pai. Protege de todo perigo e de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.